hoje falar sobre um tema do Livro dos Espíritos. Está dando para ouvir bem? Não? Tá. Alô? Está dando para ouvir? Voltou a ligar. Pronto. Está dando para ouvir? Tá? Então tá ótimo. Então hoje nós vamos ler e estudar aqui um capítulo do Livro dos Espíritos, que é o capítulo 9, cujo título é A Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Bom, antes da gente falar um pouco sobre esse capítulo, a gente precisa lembrar o seguinte: Allan Kardec, quando estava reunindo todas as informações, ou seja, fazendo a organização de todo o conhecimento que se tinha sobre o mundo espiritual, ele estava naquele momento estabelecendo um caminho muito importante. Já se tinha o conhecimento de uma série de questões espirituais. Já se sabia sobre mediunidade, já se sabia sobre a existência dos espíritos, mas nada estava ainda organizado de uma forma científica, como Kardec assim estabeleceu. Então repara, hoje, quando nós lemos um capítulo desse e as perguntas de Kardec, a gente vai achar até muito óbvio as coisas que ele perguntou e as respostas. Mas por quê? Porque hoje já se passaram mais de 160 anos e Kardec fez as perguntas aos espíritos e obteve as respostas. Naquele momento, o codificador precisava realmente estabelecer uma diretriz, uma recomendação, uma orientação do mundo espiritual e de como tudo aquilo funcionava. E um dos capítulos intitulados aqui no Livro do Espírito é justamente essa. Qual é a interferência que a dimensão do mundo espiritual tem sobre a nossa dimensão de espíritos encarnados? Ou seja, hoje a gente sabe que nós estabelecemos uma comunicação, nós estabelecemos um contato com a outra dimensão e outras dimensões, mas naquele momento lá, isso não tinha sido organizado de uma forma para você pensar, para você refletir sobre isso. Haviam crenças, haviam rituais sobre isso, mas uma coisa bem estabelecida, uma conversa direta com os espíritos através dos médiuns, não. E vale lembrar que no tempo de Kardec, os médiuns tinham uma ostensividade da faculdade mediúnica muito grande, muito grande mesmo. O nível de médiuns, de efeitos físicos, médiuns inconscientes era muito grande, porque havia uma necessidade naquele momento da presença desse tipo de médium para se solidificar, para se enraizar bem a estrutura de toda a doutrina espírita. E aí é nesse contexto que nós vamos entender as perguntas do codificador. Por que ele faz perguntas que para a gente parecem muito simples, óbvias, mas não era naquela época? E Kardec tem uma outra questão. O raciocínio científico dele, o raciocínio dele como um pedagogo, um educador, um mestre, fazia dele um ser que gostava de esmiuçar os detalhes. Ele precisava decompor tudo. Começava com uma pergunta, daquela pergunta ele levava a outra, daquela outra ele subdividia até ele perceber que aquilo estava esgotado. Só para a gente lembrar, o Livro dos Espíritos ele começa com 500 perguntas e a sua edição depois, segunda edição, daí para frente, ela passa de 1000 perguntas. Ou seja, o próprio Kardec vai ampliando e vai pensando, vai refletindo, vai acrescentando, vai retirando, vai modificando, ou seja, um livro vivo. Enquanto Kardec encontrava-se encarnado, ele foi fazendo as mudanças necessárias para aprimorar, com o auxílio dos Espíritos, o Livro dos Espíritos. Então nós vamos perceber que nesse capítulo, que é o capítulo 9, a intervenção dos espíritos no mundo corporal, a primeira pergunta que Kardec faz é:
os espíritos veem tudo o que fazemos? Afinal, será que o mundo espiritual que está aqui à nossa volta, essa dimensão que está aqui à nossa volta, eles estão vendo tudo o que nós fazemos? O que os espíritos respondem? Podem ver. Podem ver. Aí a gente vai fazer já uma comparação. Vamos lá, porque o espírito aqui ele explica de uma outra forma para a gente entender. Todos nós sentados aqui, né, todos nós que podemos enxergar com o olho do nosso corpo, a gente vê que essa sala tem teto, paredes, tem chão, tem cadeiras, tem outros seres humanos, tá? Temos nós aqui na frente, quadro negro, ou seja, tem uma série de objetos aqui dentro. Agora, se a gente for reparar, a gente não fica o tempo todo vendo tudo. A gente não permanece com uma atenção de 100%. Muitos de nós, né, muitos de vocês estão me olhando, mas de repente a mente está em outro local. Está olhando, mas a cabeça já está em outro ponto. Daqui a pouco volta. Aí olha, aí me vê. Daqui a pouco a mente vai, desliga, vai para casa, vai para outro local, está olhando, mas a pessoa já desligou dali. Ou seja, o foco de atenção saiu do local. Da mesma forma, tem pessoas olhando nas paredes, no chão e tudo mais. Assim é a nossa audição. Não é? A gente está aqui ouvindo, muitos estão ouvindo o que eu estou dizendo, mas muitos também se desligam, daqui a pouco voltam. E perdi um pedaço. Aí volta. Aí presta atenção. É assim. Por quê? Porque o pensamento da gente, ele é contínuo. Ele é um fluxo. Ele não para. A gente não para de pensar o tempo inteiro. É uma energia que não para. Então a nossa mente, ela vai a outro local, ela retorna, ela fica aqui no presente, ela vai no passado, ela vai para o futuro, e a gente fica nessa viagem. E que é um dos grandes sofrimentos nossos é esse. É nós não permanecermos no momento presente, aqui e agora. Isso é um grande problema para a gente. Porque ou a gente fica lá no passado, ou a gente fica no futuro, e aí a gente tem esse dilema na nossa vida. Mas o fato é que nossos sentidos, então, o que vai acontecendo? A gente está ouvindo, mas a gente escuta, vê, sente o que a gente quer e a atenção da gente esteja focada. A gente pode terminar a sessão, descer essa ladeira toda aqui, passar por uma pessoa, passar por um cachorro, passar por uma outra senhora, e aí vem um de trás e diz assim: você viu aquele cachorro que passou por você? Aí a pessoa: que cachorro? Ou seja, você viu, você olhou, mas você não estava com a atenção. Então o que os espíritos dizem aqui? Podem ver, pois constantemente vos rodeiam, mas cada um só vê as coisas que dá atenção, não se ocupando das que lhes são indiferentes. É a mesma coisa da gente. As quatro dos espíritos é a mesma. Ou seja, em torno de nós temos uma dimensão, um mundo espiritual, em que esses espíritos, a maior parte deles, somos nós. Ou seja, nessa roda de reencarnação, nós encarnamos e desencarnamos. Reencarnamos, desencarnamos. Então, ora nós estamos aqui, ora nós estamos no mundo espiritual em torno. Então, os espíritos, a maior parte que nos rodeiam, são espíritos que, como nós, no mesmo nível, que estão ainda por aqui, na grande roda reencarnacionista. Mas tem também aqueles que estão à nossa volta, que são espíritos, que já são espíritos bondosos, espíritos superiores, que também assistem a todos nós. Então, o foco desses espíritos vai depender do que eles se interessem, ou seja, o que eles querem prestar atenção também. É só a gente pensar como nós somos. O que a gente quer prestar atenção? É a mesma coisa que os espíritos vão prestar atenção. Se são espíritos que já estão mais moralizados, eles vão prestar atenção em coisas que interessem mais a moral cristã. Aqueles que não estão interessados numa questão mais moral, ainda estão voltados mais para as questões da maldade e tudo mais, vão ficar focados nisso. Então vão dar mais atenção de audição
de visão, de percepção a isso. Daí a gente já pode começar a pensar e refletir o desdobramento disso. Repara como é que Kardec começa com uma coisa simples, que é, vem cá, os espíritos que estão nessa dimensão, eles conseguem ver a gente? Ou a gente está numa caixinha aqui e eles estão numa caixinha lá e a gente não se vê e não se fala? Não. Dá para haver essa comunicação. Aí ele continua. Bom, se eles conseguem ver o que acontece com a gente, e o que a gente deseja e o que a gente pensa? Porque o veículo de comunicação nossa com o mundo espiritual qual é? Pensamento. Pensamento. O pensamento que estabelece essa conexão com o mundo espiritual. É isso. Então esse pensamento, ele tem movimento, ele vai e ele volta. E é lógico que os espíritos conseguem captar esses pensamentos. Aí Kardec já desdobra. Então, peraí. Se eles conseguem perceber os meus desejos mais íntimos e os meus pensamentos, e eu não consigo criar uma barreira, criar uma máscara para eles, como a gente faz aqui, porque o corpo da gente, ele tem essa característica. A gente consegue esconder atrás do nosso corpo os nossos sentimentos, e as nossas emoções e os nossos pensamentos. Está todo mundo aqui quietinho, pensando um monte de coisas, sentindo um monte de coisas. Ninguém sabe o que está acontecendo dentro de cada um. Mas o mundo espiritual consegue captar isso. Aí Kardec diz assim, então os espíritos complementam. Você consegue manter segredo aqui, onde você está encarnado, mas não consegue manter o segredo para os desencarnados. Ou seja, se a gente acha que aquela coisa que a gente pensa lá no fundinho, que ninguém vai ficar sabendo, dos encarnados pode ser, mas dos desencarnados, não. Daí vem uma questão muito importante, que é a questão da consciência. Isso é o mais importante. Quando a gente fala, esteja em paz com a sua própria consciência, é quando a gente diz, e a espiritualidade diz, esteja em paz com o que você sente e com como você pensa. Tá? Porque isso aí é um processo de evolução. Quando a gente evoluir e atingir o estágio de um espírito bom, superior, depois um espírito puro, isso tudo vai estar purificado dentro da gente. Porque hoje, a gente tem muita mazela, a gente tem muitas coisas equivocadas e erradas dentro de nós mesmos, que a gente não fala, que a gente não diz, ou então que a gente diz, não é? Quantas vezes nós repetimos isso, nós maltratamos o outro, nós magoamos o outro, nós ferimos o outro, não agredindo fisicamente, mas com palavras, com frases, com olhares. A gente já está ferindo o próximo dessa forma. Como eu falei da outra vez, quando Pedro, cansado, sai daquela casa do caminho, vem para o lado de fora, exausto, Jesus aparece para ele, ele não sabia que era Jesus, Jesus já tinha sido crucificado, Jesus parado diante dele, aí Pedro reconhece Jesus, e Jesus diz para ele que Pedro estava irritado aquele dia com as pessoas, estava irritado com o atendimento que ele fazia às pessoas necessitadas, ele estava sem paciência. Aí Jesus vira para ele e diz, Pedro, nós não fomos chamados para atender as almas puras. Você vê, Jesus se incluiu naquele trabalho, porque ele encarnou para estar entre nós aqui, ele se incluiu, ou seja, eu não estive aqui também para atender almas puras. Ou seja, neste mundo aqui em que nós vivemos, e o estágio evolutivo que nós estamos, é um estágio em que o mal está predominando além do bem. Ainda é o estágio que nós estamos. Por isso que a gente assiste o mundo que nós temos, que é o estágio evolutivo. À medida que isso vai modificando, o bem vai se sobrepondo e a gente vai subindo na nossa graduação espiritual. E aí o bem começa a tomar conta de nós de uma forma espontânea. Mas neste momento, a gente vive isso nesse mundo que nós estamos aqui.
E aí a gente tem que ter atenção ao que a gente sente e ao que a gente pensa, porque daí a gente entende que a gente compartilha os nossos pensamentos com o mundo espiritual. E aí Kardec, ele continua com uma análise em que ele faz uma pergunta que é a seguinte: os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Porque repara, primeiro Kardec queria saber o seguinte: os espíritos, no mundo que eles estão, eles conseguem nos perceber, saber o que a gente pensa, os nossos desejos, as nossas ideias? Conseguem? Conseguem. Tá. Agora, além de conseguir, eles podem influenciar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos desejos e tudo mais? Aí os espíritos dizem, essa é uma questão que é sempre discutida, muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Aí é impactante. Dizer que nós podemos ser até dirigidos pelo mundo espiritual nos torna o quê? Marionetes dos espíritos. Aí você começa a pensar que existe, na verdade, o quê? Uma análise que precisa ser aprofundada com essa questão. Qual é a análise? Veja, se nós somos influenciados pelo mundo espiritual, sim, nós somos influenciados. Mas aí, Deus nos deu uma outra coisa, uma outra ferramenta, um outro instrumento, que é o livre-arbítrio. É a escolha nossa. Então essa questão, ela fica presa a outras questões, em que Kardec nos diz: é assim que Deus deixa a nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Pronto. Aí, ou seja, eles exercem, mas eu tenho uma coisa que se chama livre-arbítrio, livre escolha. Eu posso decidir para onde eu quero ir. Eu posso. No mundo de encarnados, nós somos influenciados pelas pessoas que vivem com a gente. A gente tem a nossa família, a gente tem a esposa, o marido, os filhos, pai, mãe, avós, tios. Nós somos influenciados. As nossas opiniões são influenciadas, porque a gente vive em relação, a gente vive em sociedade. Então a gente conversa, a gente dialoga, a gente troca ideias, a gente pensa numa coisa, a gente vai, a gente volta, a gente acha que está certo, daqui a pouco vê que está errado. Ou seja, isso é um movimento constante em que a gente tem que decidir coisas e redecidir. Ou seja, muitas vezes a gente não caminha só de uma maneira, mas a gente precisa ter a nossa escolha para poder decidir. Como os outros nos influenciam em torno da gente que é encarnados, os espíritos também. Eles também nos influenciam. Mas aí o que vai fazer a diferença de um lado ou de outro? Sou eu. Eu, com o meu livre-arbítrio, é que vou escolher para onde eu quero ir e com quem eu quero ir, de que maneira eu quero ir. É uma escolha. Eu preciso decidir sobre isso daí, porque isso é importante para conduzir a minha existência. E aí é quando Kardec pergunta: pode o homem libertar-se da influência dos espíritos que o impelem ao mal? Aqui Kardec, ele já aprofunda isso. Bom, se o homem, ele pode fazer escolhas, ele pode tanto escolher ir para o lado bom, como pode escolher para o lado ruim. Tá? Isso é uma decisão que cabe a cada um. Eu posso me sentir próximo de pessoas que têm ideias ruins, pessimistas, negativas, ficar criticando, censurando, discutindo coisas ruins sobre a minha vida, dos outros, fazendo fofoca, falando sobre a vida. Isso daí eu posso ter esse tipo de escolha. Aí, consequentemente, é óbvio que eu vou fazer uma atração de espíritos que vão conviver comigo no mesmo nível de pensamentos, ideias e sentimentos. De outra forma, se eu estabelecer uma aproximação de pessoas para mim que compartilham ideias para o bem, para uma construção saudável, ideias amorosas, fraternas, de solidariedade, ideias em que eu não fique falando da vida do outro, a não ser para falar bem, ao invés de encontrar uma outra pessoa para ficar falando mal de uma pessoa que nem está presente, vamos falar bem
Porque todos nós temos qualidades e todos nós temos as nossas imperfeições. Então, vamos levantar aquilo que seja construtivo no próximo, que a gente gostaria que o outro falasse bem também da gente. Então a gente precisa criar esse hábito e a gente precisa criar esse movimento, essa energia construtiva saudável, porque senão a gente vai adoecendo cada vez mais nesse mundo, e adoece de forma física, emocional e espiritual. E Kardec, com essa pergunta, ele quer saber como é que, ele faz duas perguntas. Primeiro ele quer saber como é que se liberta. Você repara, ele quer saber o porquê, o como, o para, e agora ele quer saber a forma de se libertar e depois de neutralizar. Ele vai aprofundando todo o pensamento, o raciocínio, ele não deixa aquilo solto. Tá? É isso assim, não, peraí, isso não pode ser diferente, não pode ser dessa maneira, e se não for assim, pode ser desse outro jeito. Ele vai questionando. Por isso é que dentro da doutrina a gente diz que a fé é raciocinada. Você não aceita simplesmente o que está ali. Kardec nos ensinou a vamos raciocinar, vamos pensar. Tudo bem, os espíritos podem me influenciar de uma forma pessimista, negativa para o mal. Mas como é que eu faço para me libertar disso aí? Que maneira que eu faço para poder modificar isso aí? Primeiro, a gente precisa mudar o padrão vibratório dos nossos pensamentos. A gente precisa melhorar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, para que os nossos atos possam refletir realmente algo de bom. Esse é o primeiro caminho. Senão, não tem sentido nenhum você fazer algum tipo de modificação. E aí ele diz, como você também pode neutralizar a influência dos espíritos nesse momento de uma forma negativa? E aí ele fala, você começa a pensar, mas você precisa praticar. Ou seja, não adianta a gente ficar só na teoria, não adianta a gente ficar só aqui em reuniões, falando, discutindo, estudando. Isso é uma parte do movimento nosso de transformação, de melhoria íntima. Isso é uma parte. Agora, existe um desdobramento disso que se chama prática. E a prática é a caridade. Não tem outro jeito. Fora da caridade não tem salvação, não é? Ou seja, para que eu consiga me libertar realmente das minhas mazelas, do meu egoísmo, de toda a minha forma de ver distorcida do outro, eu vou precisar praticar o bem, confiar em Deus, exercitar a fé. Uma coisa importante que a gente tem que ter em mente é o seguinte: Deus, quando nos cria, Ele nos cria com sementes, com um potencial muito grande dentro de cada um de nós. O potencial de amar, o potencial de perdoar, o potencial de nós podermos ser fraternos, calmos, serenos, tranquilos, em paz. Muito bem. Isso tudo está como uma semente. Para que possa desabrochar, nós precisamos nutrir isso daí. Nós precisamos alimentar essa semente, para que ela possa frutificar. Porque senão, ela vai ficar eternamente ali como uma semente. E com o passar do tempo, ela vai secando. E não vai dar fruto nenhum. E não vai ter o quê? Valor. Não vai ter valor nenhum. Então, em todos nós, quando nós somos criados, Deus coloca todas essas sementes. E cabe a cada um de nós desenvolvê-las. Aí que vem a parcela de cada um. A responsabilidade de cada um. Já não vai ser a responsabilidade de ninguém em volta da gente, vai ser a nossa responsabilidade de fazer isso tudo desabrochar. E aí é um exercício, é a prática do bem. Ah, Milton, mas eu não tenho fé, eu ainda não amo, eu ainda não tenho paciência, eu ainda não tenho tolerância. Todos somos assim. Agora, isso precisa ser exercitado, é que nem escola, que você vai, você faz aula de matemática, você aprende a fazer a conta de somar, de dividir, de multiplicar, depois vem a equação, vem isso, vem aquilo, não é? A mesma coisa é o exercício das virtudes, das qualidades. A gente precisa exercitar isso. É trabalhoso, é árduo, mas tem uma lei que nos joga para frente, que é a lei do progresso, mas ela trabalha com a lei do trabalho. Então as duas precisam estar juntas, andando juntas, para que a gente caminhe para frente. E aí realmente a gente consegue modificar, a gente consegue se afastar da influência negativa de qualquer um que venha à nossa volta.
Porque Kardec também, ele pergunta aos espíritos uma coisa: para que Deus deixa então os espíritos nos incitarem ao mal? Que também é uma pergunta mais ou menos assim de Santo Agostinho. Santo Agostinho também tem um livro, Confissões, em que ele fala sobre isso. Ele questiona: poxa, mas por que Deus então permite que o mal atue? Por que isso? E Kardec também faz uma pergunta mais ou menos nesse sentido. Aí a gente precisa esclarecer algumas coisas. Primeiro, Deus nunca criou um ser do mal. Nunca. Não há isso. Não há a criação de um demônio, nenhum ser que seja mal desde a sua formação e assim vai continuar sendo mal. Não, não existe esse tipo de formação. Todos nós somos criados pelo mesmo Pai, sábio, amoroso, misericordioso, justo. É o mesmo Pai. Nós somos a mesma centelha, todos nós desse Pai, com as mesmas sementes. Só que neste processo que a gente está falando de evolução, nesse processo de construção do nosso caminho, é óbvio que a gente não vai adquirir fé, a gente não vai adquirir esse amor incondicional que Jesus nos ensinou, amar a Deus, amar ao próximo e a si mesmo, de uma forma incondicional. Isso a gente não aprende de um dia para o outro. Não é em uma encarnação, são em várias encarnações, centenas, milhares de encarnações nós vamos precisar para a gente experienciar esse tipo de amor incondicional. Perdoará teu irmão tantas vezes quantas forem necessárias, porque Jesus sabia que esse é o caminho para a gente se libertar do mal que existe dentro de cada um de nós, é o perdão. Mas o perdão está longe da gente entender o que seja esse perdão. É o entendimento com o sentimento. Então são virtudes que Jesus nos coloca que são para serem trabalhadas. Lógico, se eu ainda estou aprendendo, ao longo do caminho, o que vai acontecendo? Eu vou errando. Eu não vou logo amar a todos de uma forma incondicional, não vou perdoar a todos de uma forma incondicional, eu não vou ser fraterno, solidário, eu não vou compreender as pessoas de uma forma ampla. Não, eu ainda vou cometer muitos equívocos, muitos erros no meu caminho. O egoísmo, a vaidade, o orgulho, a arrogância, a crueldade que ainda tomam conta dos nossos corações. A gente assiste hoje a nossa humanidade vivenciando uma crueldade, uma violência absurda, uma falta de respeito enorme. É o caminho ainda que muitos precisam trilhar para encontrar lá na frente esse amor, esse perdão, esse desprendimento e esse respeito maior que Jesus nos trouxe e nos ensinou. Mas isso é uma caminhada. Uns já estão um pouco mais na frente, outros ainda não. Por isso a gente vê muitas vezes essa discrepância que a gente observa no nosso mundo. Então, ao longo do tempo, isso vai acontecendo. Na verdade, Deus não deixa o mal pelo mal. Na verdade, somos nós. Nós é que estamos lidando com nós mesmos e que nós é que fazemos o mal uns aos outros. Jesus nos disse que o mal é aquele que sai pela boca, não aquele que entra, não é o que se come, que houve um questionamento sobre o que estava se comendo. Ele falou, não se preocupe com isso, se preocupa com o que sai pela boca, ou seja, as coisas que a gente diz, principalmente do outro. A gente tem que estar atento, se a gente pode dizer assim, à nossa língua, como ela fere, como ela machuca, como ela pode atingir o outro de uma forma muito dolorida. A gente precisa ter calma com as coisas que a gente vai dizer para outra pessoa, porque a gente não gostaria de receber a mesma resposta do outro. A gente, no fundo, quer ser muito bem tratado com respeito, com carinho, com amor, com compreensão, só que na hora da gente tratar o outro, nem sempre é assim. Então a gente precisa ver quais são os pesos e as medidas que a gente está usando nas nossas vidas para tratar o próximo. Foi isso que Jesus nos pediu. Amar a Deus, amar ao próximo e ama a si mesmo. Perdoa sempre que for chamado, necessitado. E não julgue ninguém. Jesus não julgou. É o que mais a gente faz, é o nosso julgamento. Julgar o próximo. A gente faz isso toda hora. A gente critica, a gente censura.
doçura e a gente é extremamente duro, rígido, às vezes com a gente mesmo e muito frequentemente com o próximo. Então a gente tem que estar refletindo sobre isso, porque são os nossos pensamentos que estão indo para o universo, os nossos pensamentos estão atravessando a outra dimensão. E aí, diante disso, a gente vai ver uma outra questão importante, é a questão da oração, a questão da prece. Como a prece, a oração, como um veículo do pensamento, ela atinge dimensões que a gente nem sabe, né, a extensão disso. Ela tem um poder, uma força imensa. Então, quanto mais nós pudermos orar, quanto mais nós pudermos fazer uma prece simples, mas que venha do coração, ela é altamente benéfica. Cria uma atmosfera enorme que atinge justamente as outras dimensões. Por isso a gente inicia uma reunião dessa daqui, fazendo uma prece curta, falando sobre os benefícios e estendendo esses benefícios. Ou seja, a gente cria uma ambiência que vai criando uma onda que vai se expandindo pelo universo afora. Isso é uma forma também da gente criar uma atmosfera melhor, uma atmosfera de equilíbrio para cada um de nós e para o ambiente que a gente está vivendo. Seguindo, Kardec, dentro desse capítulo, ele nos fala sobre o termo possessos. Possessos é um termo que nós vamos encontrar na Bíblia. Na Bíblia nós vamos encontrar que Jesus, ele lidou com a possessão de várias pessoas, haviam vários possessos, e aí o espírito foi retirado dali de dentro. Na verdade, são processos de obsessão que aconteciam. Jesus, pela autoridade angelical dele, ele na verdade fazia um processo de desobsessão imediato. Mas por quê? Por causa da hierarquia espiritual dele. Então, ele dizia, sai, o espírito saía. Tá? A gente, só para comparar, a gente faz reuniões de desobsessão, e as reuniões de obsessão são reuniões longas, frequentes, mas você repara, como são demoradas. Espíritos que ficam arregados para saírem, para se libertarem, para largarem aquela condição, que às vezes levam a encarnação toda nossa aqui e continuam isso na vida espiritual. Então, são processos muito arraigados. Naquela pergunta que Kardec faz, qual é a influência dos espíritos sobre nossos pensamentos e atos, e aí os espíritos respondem que nos influenciam muito mais do que a gente imagina, e muitas vezes até dirige as nossas vidas, é a questão da obsessão. Repara, todos nós, em maior ou menor grau, somos obsidiados, não adianta. As nossas imperfeições, os nossos pensamentos, as nossas ideias, a gente faz ligação e conexão com o mundo espiritual, não adianta. A gente pensa uma coisa, a gente já faz a conexão e aí há um fermento, uma amplificação daquilo que a gente está pensando e sentindo. Esse é o processo de obsessão. Ele pode ser simples, quando a coisa se desloca rapidamente. Pensei, senti, depois me arrependi. Ah não, deixa isso para lá, não vou ficar pensando nisso. Tá, segue as coisas, tá bom, não é isso? Pronto, eu desmanchei aquele pensamento que eu estava criando dentro de mim, porque eles vêm. Mas se eu der fermento àquilo, alimentar aquela ideia, aquilo vai crescendo e aqueles espíritos se conectam a mim e aí amplificam aquilo que eu já estou pensando. Aí sim, o processo pode se estabelecendo dia após dia, semana a semana, anos após anos, e aí ele vai ficando o quê? Mais enraizado. É isso que os espíritos dizem. De ordinário, você pode ser até dirigido pelo mundo espiritual. Imaginemos um estado extremo de subjugação. Na subjugação é um estado em que, vamos dizer, o encarnado já está sob o domínio de um espírito, ou de espíritos, né? Porque a gente sabe que às vezes mais de um podem fazer isso, e dominam o encarnado, dominam os centros nervosos, dominam o corpo. E aí eles passam a influenciar de uma forma direta, governando esse ser. Então ele está aí realmente dirigindo. Isso é uma coisa boa? Não, não é. Isso não é uma coisa boa. Isso é uma coisa ruim. Não só para aquele que sofre, como também para aquele que está realizando isso. Porque como a gente sabe, tudo que eu estou plantando hoje, semeando hoje, eu vou colher. Se eu estou semeando pimenta, não tem outro jeito. Eu vou colher pimenta. Não adianta eu achar que eu estou semeando pimenta e vou colher pêssego, maçã, que não vai acontecer isso.
Então, tudo que a gente faz hoje, de bom ou de ruim, e é isso aí, eu estou plantando, eu estou semeando, vai haver uma colheita em algum momento lá na frente. E a gente precisa ter atenção a isso. Porque a gente só quer fazer, mas a gente não quer receber as consequências dos nossos atos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Isso a gente não quer. Quando a consequência vem, aí a gente grita, a gente reclama, a gente diz que a vida é injusta, que Deus não está certo, que as coisas não estão corretas. Mas a gente esquece que em algum momento semeou. E semeou algo que não foi bom. E aí há uma lei que rege isso. É simplesmente uma lei que rege isso, que é uma lei justa. Mas, acima de tudo, Deus é misericordioso. Então, não é olho por olho, dente por dente. A gente sabe disso. Mas, algum ajuste se faz necessário para que o equilíbrio aconteça. Então, a gente tem que estar atento a isso daí. Então, na hora que a gente fala na possessão, como está aqui, a gente está falando num processo de obsessão. E que ele tem essas graduações, maiores ou menores, de dependência, e que são muito dolorosas. A gente precisa entender isso. Todo processo obsessivo é um processo extremamente doloroso. Eu contei aqui uma vez para vocês que a gente sabe que as pessoas que têm doenças mentais, elas têm uma propensão muito forte a um desequilíbrio espiritual e, consequentemente, uma ação dos espíritos que podem estar ali para influenciar de forma negativa, destrutiva, degenerativa aquela pessoa. E que eu assisti uma vez um senhor que foi trazido para ser atendido no hospital e ele tinha comido mais ou menos 1 quilo de pedra brita. Essa pedrinha pequenininha que se faz para construção. E a gente radiografou e viu que o estômago estava cheio daquela pedra brita. Aí você pensa, o que leva um ser humano a comer 1 quilo mais ou menos de pedra, tá? Não pode estar bem. É impossível estar bem. Aí você pensa, a mente não está bem, tudo bem, mas e a influência que ele pode estar recebendo de fora, para que justamente estimule ele a fazer um ato desse? É uma coisa muito dolorosa isso, se a gente for pensar, uma coisa muito complicada, o domínio que um espírito pode ter por outro. E aí, gente, olha só, a gente tem que ter atenção também na nossa vida, porque a gente observa no mundo que a gente vive como pessoas dominam outras, como pessoas exercem, né, obsessão com a outra, de encarnado para encarnado, um domínio, né, um governo, trazem outros ali na rédea curta, dominando emocional, psicologicamente a outra pessoa. A gente assiste isso, não é só de desencarnado para encarnado, não. Isso acontece entre nós encarnados aqui, como a gente domina o outro, e como isso faz mal, como isso é uma coisa ruim, como é ruim tolir o direito do outro de sentir, de pensar, de agir, de ter a própria opinião, desejo e escolha. A gente tem que ter atenção também sobre isso, que a gente assiste essas questões acontecendo em relação a crianças, adolescentes e adultos. E também em relação às pessoas que têm alguma doença mental. Isso também acontece com bastante frequência. Então a gente tem que estar atento, porque, como disse Jesus, a gente precisa abrir os nossos corações para vivermos uma vida que seja uma vida de valores cristãos, morais, diferentes do que a gente atualmente vem observando. Kardec também, ele vai um pouco mais além, ele fala justamente e pergunta para os espíritos sobre a afeição dos espíritos por certas pessoas. Isso existe, a afeição dos espíritos pelas pessoas que estão aqui encarnadas? A gente sabe que sim. A gente sabe que existe a afeição e também existe os desafetos. Existe dos dois lados da moeda. Né? Como a gente gosta de determinadas pessoas, a gente também não gosta de determinadas pessoas, a gente tem afeto, a gente também tem uma certa rejeição por outras pessoas, ou seja, isso faz parte de nós. A gente tem empatia ou a gente não tem, a gente tem simpatia, a gente gosta ou não gosta, a gente quer ser amigo ou não quer ser amigo. Isso faz parte de nós que estamos numa caminhada ainda evolutiva, porque à medida que a gente for evoluindo, a gente se liberta dessa couraça, dessa defesa, dessa barreira, e aí vem realmente o amor incondicional nessas situações.
Kardec entra num tema depois aqui, que ele fala sobre a questão, ele pergunta aos espíritos sobre a questão dos anjos da guarda, espíritos protetores. Ele queria saber o seguinte, vamos lá, afinal de contas, quando a gente encarna aqui, a gente está sozinho, ou seja, eu tenho que viver a minha vida, eu é que vou ter que fazer tudo no mundo espiritual, já que eles sabem o que está acontecendo comigo, já que eles podem me influenciar, mas eu é que tenho que tomar completamente conta da minha vida. Aí os espíritos dizem, não, todos temos um guia espiritual, todos temos um anjo da guarda, todos temos um espírito protetor, designado por Deus. Um espírito que vem com uma missão de nos auxiliar. Então a gente pode entender que esse protetor espiritual, esse guia espiritual, esse anjo da guarda, o que ele representa? A mesma coisa da gente comparar com um pai ou com uma mãe. Os pais responsáveis, eles vêm para quê? Para educar, para orientar, para trazer exemplos, para nos auxiliar na jornada. Mas quem tem que viver a vida são os filhos. Quem tem que viver a vida somos nós. Mas nós temos a ajuda e o auxílio desses espíritos, que estão sempre do nosso lado, que estão sempre nos dando apoio nos momentos mais difíceis. A gente sabe que eles estão aí. A missão deles é essa. E aí nós vamos ver, e se as pessoas depois quiserem, porque essa questão um pouquinho maior, foi uma resposta que foi dada por São Luís e São Agostinho. Os dois responderam a uma única questão de Kardec. Kardec pergunta só o seguinte: o espírito protetor abandona algumas vezes o seu protegido quando este não lhe ouve os conselhos? Kardec queria saber o seguinte, olha só, nós seres humanos somos seres muito rebeldes, tá? A gente é rebelde, tem horas que a gente encrenca, a gente acha que o que a gente está fazendo está certo, que o caminho tem que ser aquilo, que a gente não vai fazer diferente, e fica, né, essa atitude nossa de arrogância, nossa atitude vaidosa nesse momento. Muito bem. Aí Kardec queria saber, nesse momento em que o guia espiritual está ali, que o guia espiritual está orientando, está mostrando o caminho, que nem pai e mãe. Pai e mãe está lá com o filho, olha só, o caminho melhor é esse, não vai por aqui, porque ali vai dar problema, eu já vivi isso, a gente sabe que isso vai dar errado, vê se você não faz isso, e o filho vai saber que ele não quer ouvir o que o pai e a mãe, você sabe que vai dar errado. Mas aí o que você faz? Você se afasta, você deixa o filho, tá, fazer o que ele quer. Se ele errar, cometeu o erro ali, mas você, avisei, isso aí ia dar errado nesse caminho. Mas o bom pai ou a boa mãe, o que faz? Não vai abandonar o filho, não vai virar as costas e dizer assim, nunca mais eu falo com você, nunca mais eu te quero, nunca mais eu vou estar perto de você porque você resolveu fazer esse caminho e você errou. Não. Você vai e se aproxima. Por quê? Todos cometemos erros. Então, o que ele nos diz em relação ao nosso protetor nessa pergunta de Kardec? Sim, o guia protetor ele se afasta. Quando a gente insiste em ter atitudes que estão equivocadas, erradas, e que já o guia espiritual nos orientou, nos instruiu, nos inspirou, em sono já esteve conosco, já nos orientou, e a gente quer permanecer no erro. E aquilo vai nos levar a uma situação dolorosa e difícil. O espírito do guia protetor, o que ele faz? Ele se afasta. Mas ele não nos perde de vista, ele está ali do lado. Quando é que ele volta? Quando ele for chamado. É lei da escolha, o livre-arbítrio. Você vai escolher com quem você vai andar. Não tem outro jeito. Por isso que muitas vezes no mundo espiritual, os protetores eles vêm, eles descem, e às vezes, muitas vezes tem passagem de André Luiz, que André Luiz diz assim, mas vocês não vão fazer nada, não está vendo lá que aquela pessoa está cometendo erro, que ela vai sofrer? Aí os protetores mais experientes falam, não adianta, ela escolheu aquele caminho, a gente precisa respeitar isso. Aguarde que vai ter um momento da gente poder atuar, da gente poder agir, mas ela não está abandonada, a gente só tem que seguir uma lei que é a lei do seguinte, eu entro em sintonia com quem eu quero. Tá? A gente sabe disso. A gente estabelece essa sintonia. Então, o guia espiritual, temporariamente, ele se afasta. Na hora que a gente cai, o que a gente faz? Meu Deus, me ajuda. Pelo amor de Deus, estou sofrendo.
está muito difícil, as coisas estão muito dolorosas para mim. Aí, quando você começa a se abrir, começa a amolecer, aí começa a se arrepender, e aí novamente se abre um espaço para que a espiritualidade superior possa se aproximar e realmente possa te auxiliar. Mas precisa ser uma atitude o quê? Sincera. A gente sabe que no plano espiritual, as zonas em que estão os espíritos sofredores, que estão em locais difíceis, sofrendo, dolorosas as situações, eles são resgatados. Sim, são resgatados, mas precisam ter uma manifestação de arrependimento. Não pode vir só da boca para fora. Tem que vir um sentimento de arrependimento, uma vontade de querer mudar. Aí sim, você consegue trazê-los para um acolhimento e para um tratamento. E aqui, é justamente nessa parte que São Luís e Santo Agostinho dizem que o guia protetor, ele está junto de nós em qualquer circunstância. E ele fala, na prisão, nos hospitais, na solidão, quando nós estamos sozinhos, que a gente acha que a gente está sozinho, né? Muitas vezes o nosso guia espiritual está ali do nosso lado, nos aconchegando, nos protegendo, insuflando pensamentos, ideias, sentimentos que nos auxiliam a superar aquela fase. A questão é que a gente precisa abrir a nossa conexão com o nosso guia. E para isso, a gente precisa orar diariamente a Deus e ao nosso guia espiritual, para que ele nos auxilie na jornada, nos auxilie nesta caminhada, nos auxilie a esclarecer, a nos fortalecer nesta caminhada, porque a gente estabelece mais intimidade com o nosso guia protetor. Isso é importante para a gente fazer. A oração, todos os dias, antes de dormir e ao acordar, é sempre importante, porque o momento do sono ele é crucial para todos nós. E Kardec, ele ainda estabelece uma gradação entre os espíritos. Tá? Ele pergunta sobre os espíritos familiares, espírito guia protetor, sobre o espírito superior. A gente sabe que nós estamos, existe uma multidão de espíritos à nossa volta. Então é só a gente raciocinar o seguinte, como a gente tem pessoas à nossa volta de várias, diferentes umas das outras, os espíritos também são. Então nós temos o nosso guia protetor, que tem um nível evolutivo, nós temos dentro da nossa casa os espíritos familiares, que são aqueles espíritos que têm uma afeição pela nossa família, têm uma afeição por determinadas pessoas dentro do ambiente familiar, e que contribuem para o equilíbrio, para a harmonia, para nos auxiliarem. Tem aqueles espíritos que são simpáticos ao que a gente realiza, as coisas que a gente faz, mas o fato é o seguinte, nós somos envolvidos por toda sorte de espíritos. A nossa casa ela vai estar mais ou menos habitada por bons ou maus espíritos de acordo com o que a gente pensa, sente e as nossas atitudes. É isso que a gente vai criar. A gente vai criar uma ambiência, uma atmosfera da nossa casa, boa ou ruim, pelo que a gente realiza de bom ou de ruim. É só isso. E aí vão penetrar na nossa casa bons ou maus espíritos. Aí quem vai decidir isso somos nós. Não existe nenhum tipo de barreira em relação a isso. A barreira que existe é o que a gente pensa, o que a gente sente, é as nossas atitudes dentro dos valores cristãos. E tem uma questão que eu acho muito pertinente, que Kardec também ele fala sobre a influência, ele pergunta sobre a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, né? E na questão 534, Kardec pergunta: será por influência de algum espírito que certos obstáculos parecem vir opor-se fatalmente aos nossos projetos? O que ele estava perguntando aos espíritos? Que a gente tem mania disso, né? Um hábito muito comum do ser humano. Assim, as coisas não estão dando certo na minha vida é porque tem algum espírito perturbando, tem alguma coisa acontecendo, né? Alguém fez alguma coisa para a minha vida e não dá certo. O outro está pensando, o outro está fazendo isso, alguém está desejando isso para mim. A gente cria essas coisas dentro da mente. Isso existe? Existe. A gente sabe disso. Aí os espíritos respondem, olha só. Algumas vezes, são os espíritos. Olha só o que ele
continua. Contudo, na maioria das vezes é que escolheste mal os vossos projetos. Ou seja, os espíritos interferem? Interferem. Mas a maior parte das vezes é o quê? Somos nós mesmos que causamos o problema a nós mesmos. Só que é muito difícil para cada um de nós assumir a responsabilidade sobre os nossos atos. É a coisa da semente. Né? A gente planta. Aí eu plantei pimenta, mas aí eu quero colher um pêssego doce, maravilhoso. Não tem como. Não vai dar certo isso. Nem enxertando uma planta na outra vai nascer pimenta com pêssego. Não tem como você driblar isso. Porque a gente sempre quer dar um jeitinho, né? Sempre a gente quer dar uma forma de dizer, não, olha, não foi assim, não foi tão ruim desse jeito, não. Aí a espiritualidade mostra, lá está tudo arquivado. Quando a gente olha aquele arquivo todo, vê as imagens, meu Deus do céu, estava tudo guardado aí, eles sabem de tudo, sabem de tudo. A gente pensa que a gente está enganando alguma coisa, tudo que a gente fala, pensa, sente, também fica arquivado. Ó, tem um arquivo no universo. Essas informações estão registradas. Quando eles precisam buscar essas informações para atuar terapeuticamente sobre o espírito, eles botam um telão e aquilo aparece para o espírito rever o que ele fez, para não ficar dizendo, tipo assim, ó, não fiz nada disso, você está dizendo, mas eu não fiz, está aqui, a tela está aqui. Pum, aí passa a cena toda outra vez do que você fez. Não tem como. É um filme que passa outra vez do registro da sua vida, do que você estava dizendo que não fez e que na verdade você fez. Então, na maioria das vezes, como os Espíritos dizem aqui, são os nossos atos, as nossas escolhas, as nossas decisões que fazem com que os nossos projetos de vida aqui nessa existência não deem certo. Então não tem nada de que os Espíritos estão perturbando. Ele fala aqui, ó, algumas vezes são os Espíritos, ou seja, ele colocou muito pouco isso, porque somos nós que realizamos isso. Aí é óbvio, veja, aí é óbvio, à medida que as coisas não dão certo, eu começo a reclamar, eu começo a falar mal, eu começo a dizer isso, dizer aquilo, e viver toda hora reclamando, aí o que acontece? Mais espíritos vão se aproximar de mim, para quê? Para compartilharem dessas ideias de fracasso, de que as coisas não estão dando certo. Aí aquilo se intensifica, fica uma coisa imensa. Aí realmente fica muito sofrimento para nós. Mas o fato é que os espíritos, eles, no mundo espiritual, e a gente não sabe daqui a quanto tempo cada um de nós retornará para o plano espiritual, mas todos nós retornaremos em algum momento dessa existência, então a gente vai nessa roda de movimentação. O importante é que cada um de nós possamos pensar mais sobre as nossas vidas, o quanto nós somos responsáveis pela condução da nossa existência. Tirarmos um pouco o peso do outro, da vida, da sociedade, de fulano, de ciclano. Não. Eu sou a pessoa responsável pela minha felicidade, pela minha evolução, pela minha mudança. Depende de mim. E os espíritos que estão à nossa volta, os bons espíritos, meu guia protetor, eles estarão do nosso lado para nos auxiliar na nossa melhoria. Isso sim, é a grande colaboração que eles podem fazer. Meus irmãos, que Jesus seja sempre o nosso modelo, o nosso guia nessa jornada que nós estamos aí, nessa existência. Muita paz.